O culto está bonito, todo mundo abençoado. Se o movimento cresce, fica tudo dominado. Declaro, vão cair todas as portas dos armários. Primavera solar, queda do patriarcado. Ô Xaramanaias, queremos estar juntas, bi, trans e sapatão. A força e poder para fazer revolução. Aqui o papo é reto e a palavra não faz curva. Coloca a mão para o alto e faz o símbolo das vulvas. Meu nome é Lélica Lacerda, sou professora do Departamento de Serviço Social e co-coordenadora geral da Dufimate. Estamos aqui hoje com um bonde sapatão da UFMT para a gente conversar sobre as contribuições das mulheres lésbicas em relação à universidade. Esse é um primeiro programa de tantos outros que a gente quer lançar para aproximar a Dufimate da sua base, da produção de pesquisa, extensão, e também mostrar à comunidade a importância das produções universitárias para a comunidade. Então, acompanhem com a gente que hoje o bonde vai ser pesado. Então, dando continuidade, eu vou passar a palavra à Bruna para poder se apresentar aqui para a gente. Olá, comunidade LGBTQIAP+, da Universidade Federal do Mato Grosso, pessoas aliadas, pessoas implicadas e engajadas com as lutas sociais, com as lutas por direitos humanos e diversidade sexual. Eu sou professora Bruna Irineu, sou professora do Departamento de Serviço Social, professora do Programa de Política Social e do Programa de Saúde Coletiva, da pós-graduação, atuo nesses dois programas. E sou coordenadora do NUEPOM, um núcleo de pesquisa feminista ativo há mais de 30 anos no Brasil, um dos mais antigos em atividade. Uma alegria estar aqui, quero agradecer o convite, agradecer aí o sindicato, a Lélica, pela organização. Prazer estar com a Ana Luísa aqui. Espero que a nossa conversa seja prazerosa. Obrigada, Bruna, pela sua apresentação. Agora eu vou passar a palavra à Ana Luísa, que vai se apresentar aqui para a gente, com você. Olá, eu sou Ana Luísa Alves Cordeiro, sou professora, docente aqui da UFMT, no Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação, no Instituto de Educação, professora também no Programa de Pós-Graduação em Educação, e gosto sempre de me colocar, enquanto uma feminista negra, nas intersecções que me atravessam e que tornam a minha realidade, nas suas alegrias e dores, muito mais complexas, né? Eu sou uma mulher negra, lésbica, de origem periférica, natural lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tenho 40 anos, estou residindo aqui em Cuiabá desde 2018 e, atualmente, eu coordeno, né, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais, na UFMT, UNEPRE, e também estou em alguns outros grupos de pesquisa pelo país, como o Centro de Estudos e Pesquisas de Gênero da UEMS, o Flores Raras, Comunicação, Educação e Feminismos da Universidade Federal de Juiz de Fora, além de fazer parte, integrar a área científica de feminismos negros da ABPN, que é uma Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras. Enfim, e venho ali também, sou de religião de matriz africana, filha de professora universitária, e estamos aqui ocupando esse espaço da universidade, que é um espaço de poder importantíssimo da gente estar e descolonizar em todos os sentidos. Eita, que o bonde hoje é pesado. Obrigada, Ana, pela sua apresentação. Este corpo que goza não é apenas um corpo que goza, não. É um corpo que desmente o destino da colonização. Ana, você, enquanto mulher lésbica, na condição de docente, quais são as atividades que você desenvolve no sentido de construir uma universidade socialmente referenciada? Bom, desde que eu cheguei como docente na universidade, eu sou uma militante, né, do movimento de mulheres negras. E aí eu tinha tido contato com as reflexões da Neuza Souza Santos, e o que me chamou muita atenção, né, e eu levo, né, trago isso, é de como, com a minha existência, eu, mais do que dizer que sou a voz, né, de determinados grupos, eu, com a minha existência, potencializo outras existências para que elas possam se afirmar e dizer suas próprias vozes, né?
E aí eu venho com esse intuito, é como eu toco, né, os meus trabalhos, é como eu me posiciono enquanto uma intelectual negra lésbica, acreditando nesse potencial, inclusive do ensino, da pesquisa e da extensão, e também estando atualmente na gestão de um núcleo, né, que é o NEPRE, e tenho desenvolvido os meus trabalhos, voltado, inclusive, né, no sentido de descolonizar essa universidade, de transformar radicalmente, né, de derrubar essas estruturas que é o capitalismo, o racismo, né, o patriarcado, a LGBTQIA+fobia, que cada vez mais violam os nossos direitos, violentam os nossos corpos, né? Sistemas de poder, de dominação, de opressão fracassados, né, que estão nos levando à destruição. Então, eu ocupo esse espaço no sentido de uma emancipação humana, de uma emancipação das mulheres negras, e tenho desenvolvido, na pesquisa, um projeto, hoje, financiado pelo CNPq, que discute as interseccionalidades de gênero, raça e classe na educação brasileira, no qual estou com 12 orientandas, né, entre apoio técnico, extensionistas, PIBIC e mestrandas no programa de pós-graduação em educação, discutindo especialmente a partir do aporte teórico-metodológico do feminismo negro, pensando interseccionalmente a realidade brasileira, né, e as mulheres negras no espaço da universidade, mas também da educação básica, de um modo geral, não apenas a educação superior, graduação e pós-graduação. E aí, especialmente ali dentro, tive orientanda de graduação que discutiu a permanência de mulheres negras lésbicas na UFMT, e também a permanência de mulheres negras na pós-graduação. Obviamente, não tinha ali um recorte nessas da pós-graduação da questão da sexualidade, mas havia entre estas mulheres lésbicas e bissexuais também ali sendo entrevistadas. E a gente percebe como é difícil chegar, né? Porque são realidades que exigem enfrentamento e nem sempre essas mulheres negras lésbicas dentro da universidade estão se anunciando, né, nessas intersecções. Então, até as técnicas que de pesquisa que a gente utiliza precisa pensar essas estratégias para chegar, né? Quase sempre é uma indicando a outra para a gente se aproximar dessas mulheres. Para além da pesquisa, eu sempre penso ela em conexão com a extensão e também com o ensino. De que modo a gente leva isso? E aí temos... Em 2019, eu fiz um curso preparatório para pessoas negras, para pós-graduação, e aí foi muito isso. No final, o curso era de 70% de mulheres, e nós vimos os homens conseguindo ingressar, já tem gente concluída, entrando, inclusive, para dar aula na UFMT, e a pergunta que ficava era isso, né? Tem um fator para a gente chegar mais próximo às mulheres, como se a gente for pensar a realidade brasileira de um modo geral. E, nesse intuito, o ano passado, eu redesenhei, foquei nas mulheres negras, mas tivemos um percentual ali de 9% de mulheres não negras que participaram, e foi muito bonito de entrar numa sala e ver mais de 40 mulheres negras, maioria pretas, reunidas, e o estranhamento que a gente teve. Nossa, a gente nunca viu isso nas nossas trajetórias de vida dentro da universidade. Eu, como docente, me sentia assim, elas também. E ali tínhamos mulheres lésbicas, bi, a maioria hétera, né? Elas fizeram um questionário no início e traziam as suas realidades ali ao longo. Então, essa extensão chama-se OIA, Ciclo Formativo em Feminismos Negros Insurgentes. Ela segue esse ano com algumas readequações, e a gente tem feito para momentos de estudos a partir da perspectiva do feminismo negro, de intelectuais negras lésbicas, né, e trazido isso, discutido. E esse ano a gente segue, com atividades também intervencionistas ao longo desse semestre que temos aí nesse ano. Então, a extensão tem sido esse espaço potente de se aproximar da sociedade, entendendo, inclusive, que o feminismo negro ele nasce no ativismo de mulheres negras lésbicas, ele vem do ativismo de lésbicas negras e só adentra a universidade como uma perspectiva teórico-metodológica, porque nós estamos adentrando, né, e fazendo pesquisas a partir disso.
Então, isso tem sido muito potente, tem sido uma contribuição muito importante das lésbicas negras, né, pensando nessas intersecções, coisas que há décadas, né, Lélia Gonzaga já fazia no Brasil, a Beatriz Nascimento já pensavam essas intersecções, sem ganhar esse nome que a gente está dando hoje, né, de feminismo negro e interseccionalidade. E são, inclusive, textos, né, que eu não fico só ali na pesquisa e na extensão, mas tenho levado para as disciplinas que eu ministro de educação das relações étnico-raciais nos mais diversos cursos que a gente atende pelo DTFE na UFMT. Então, esse diálogo, essa órbita, né, ali, para mexer nessa estrutura, e não só mexer, a gente não quer só estremecer, a gente quer transformar na radicalidade, uma educação para a radicalidade. Muito bem, obrigada, Ana, pela sua resposta. Dando continuidade, quero perguntar a mesma coisa para a Bruna, que ocupa um espaço hegemonizado por marxistas e que muitas vezes descredencia a pauta como uma pauta secundária, né? Como é que tem sido para você ocupar esse espaço enquanto docente e afirmar que a universidade socialmente referenciada passa também por essa temática? Bem, acho que Lélica coloca uma provocação interessante. Não é exclusividade dos campos com hegemonia marxista colocar as pautas LGBTQIA+, como secundárias ou até mesmo deslegitimá-las, né, numa exclusividade desse campo. Mas, como nós, né, acreditamos que o pensamento, né, marxista, ele nos serve como uma ferramenta potente, a gente, de fato, né, quer que esse espaço, né, tenha uma perspectiva mais ampliada no sentido de acolher esses temas, mas mais que isso, né, não só acolher, mas também compreender as dimensões de gênero, raça, etnia, sexualidade, nacionalidade, com a mesma dimensão que se dá à classe social. Eu fiquei pensando aqui, te ouvindo, Ana, que quando eu entrei aqui na UFMT como estudante, isso era 2002, a universidade, eu sempre digo que a universidade me salvou, né? Porque eu estava lá em Rondonópolis, interior aqui de Mato Grosso, né? Formação aí, do agronegócio, né? Especialmente uma das empresas que centrais aqui na história do agronegócio mato-grossense, sempre circulou por lá, e eu sou contemporânea de escola de algumas das filhas e filhos desses herdeiros, né, dessa empresa, que eu não vou falar o nome, mas todo mundo já deve saber qual que é. E vir para a universidade foi a possibilidade de existir, né, de construir uma resistência. E eu, quando retorno para cá como docente, né, fiquei 9 anos no Tocantins como docente e volto para cá em 2018, eu encontro uma UFMT completamente distinta da que eu pude ver quando cheguei. Aqui eu construí o primeiro coletivo de diversidade sexual da universidade, que se chamava MULIS, Movimento Universitário pela Livre Expressão Sexual, com outras companheiras lésbicas, bissexuais, companheiros gays, trans. E a gente tem uma diferença muito explícita, né, nesses 20 anos, né, que é uma universidade que você encontra, né, corpos dissidentes com mais frequência, você tem uma popularização dessa universidade muito distinta do início dos anos 2000, né, que era fim do governo Fernando Henrique Cardoso, e você vê as pessoas beijando, se abraçando, né, e conversando com muita tranquilidade sobre as questões de sexualidade, de diversidade de gênero, que a gente não tinha, né? Então, eu fico feliz, ao mesmo tempo, que eu fiz parte disso como ativista, né? Localmente, regionalmente, nacionalmente, e também como pesquisadora, né? Então, são aí 20 anos dedicados à pesquisa, extensão e ensino, nessas duas instituições, Federal do Tocantins e Federal do Mato Grosso. E talvez uma das coisas que eu acho que mais me orgulho é hoje ver novos quadros, né? Recursos humanos que eu ajudei a formar, de pesquisadores,
professores e professoras LGBTQIA+, entrando nos concursos como docente, na Unemate, na própria UFMT, em outras universidades, o UERJ e tal, como alguns ex-orientandos meus, minha primeira PIBIC, pessoas que foram da extensão, meus bolsistas de extensão. Então, acho que isso demonstra esse compromisso, né, de formar recursos humanos comprometidos com a emancipação, comprometidos com a construção de uma universidade popular, de uma universidade que dê conta das demandas reais e concretas, né, da sociedade. Então, nesse tempo, né, eu tenho me dedicado tanto às disciplinas de graduação e pós-graduação que tocam nas questões de gênero, raça, etnia, sexualidade, geração, nacionalidade. A gente, no serviço social, constitui uma amálgama desses temas, né, tentando nunca trabalhar com um só, sempre entendê-los na sua unidade, né, opressão, exploração. Então, a gente faz esse exercício, né, na sala de aula. Nós temos uma disciplina obrigatória, que eu acho que isso coloca também o curso de serviço social numa certa vanguarda, né, que a gente tem uma disciplina obrigatória que tem alunos de outros cursos que vêm fazer essa disciplina com a gente na graduação. E quando a gente abre na pós-graduação, que aí a gente já tem outros programas que também têm disciplinas, né, com esse tema, a gente sempre tem uma aceitabilidade muito grande, uma procura muito grande de pessoas diversas querendo, né, construir esse espaço. Na extensão, a gente tem feito trabalhos com formação de professores, formação de profissionais de saúde, formação de trabalhadores e trabalhadoras das políticas públicas, né, nesses mais de 15 anos que eu estou como docente, né, nessas duas instituições. A gente teve uma experiência de um preparatório para pessoas LGBTQIAP+, com vistas a, inclusive, divulgar, disseminar as vagas de cotas trans nos programas de pós-graduação, né? Ana esteve conosco, né? Tivemos vários colegas, professora Alice, outros professores, o Maelson também esteve conosco, né? Tentando, né, contribuir nesse sentido, né, de ampliar essa divulgação de algo tão importante dessa conquista que são as cotas trans na pós-graduação. Então, são muitos campos de atuação, né, nesses anos, todos explicitamente comprometidos com uma universidade socialmente referenciada. Então, a gente também vem trabalhando com material didático, produção de material didático para profissionais das políticas, para diversos públicos, no sentido de reconhecimento de direitos, guia de direitos, mapa de serviços de atendimento à população LGBTI. E uma das coisas que eu acho interessante, né, é que, talvez, aí, nos últimos 10 anos, os nossos trabalhos têm tido uma recepção ainda maior das fundações de fomento à pesquisa, né? Eu escutei aqui a Ana falar do projeto, né? A gente tem também algumas coisas desenvolvidas com a FAPEMAT, com o CNPq, com a CAPES, né? Fulbright. Então, a gente tem conseguido um aporte interessante e acho que nesses 2 últimos anos, mais ainda, né? Que a gente tem uma recomposição em relação ao governo federal anterior, né? Então, acho que um pouco para dar essa dimensão, mas são muitas coisas, né? Então, quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, é só ir lá no Instagram e no @nuepom, com M no final, .fmt, para conhecer as atividades que a gente vem desenvolvendo. Gênero não é acidental, como a ditadura racial, ferramentas de controle social, mimos da colonização ocidental. A Bruna colocou que, muitas vezes, o debate LGBT ele não é visto como ciência. Eu tive, inclusive, um livro que não foi lançado na EduFMT, porque eles consideraram que não era um livro científico, porque eu abordava a LGBTfobia. Mas, para mim, ficou uma lição de que a questão não é que não era científico, é que era uma ciência provocativa demais, né? E, nesse sentido, eu acho que esse tipo de negativa mostra o quanto essa ciência ela desvela aspectos, ela chega em lugares que outras ciências não conseguem chegar. Então, nesse sentido, queria perguntar para a Bruna, que é uma pessoa que tem uma longa trajetória de pesquisa, né, nessa área, o que essa ciência tem a contribuir para a gente conseguir olhar a realidade como ela realmente é. Lélica, acho que tem uma coisa importante no que você coloca, né?
além da dimensão institucional, né, da discriminação institucional, preconceito institucional, de todas as ordens, a gente depende, quando uma instituição se quer avançar nesse sentido, né, não existe nenhuma instituição que não seja, né, que não tenha lesbofobia institucional, né, faz parte da origem das instituições, né, reproduzir discriminação, preconceito, né, enfim. Mas para uma instituição que se interessa em combater essas formas, né, a gente precisa ter atenção também nos processos de formação de parecerista, né, de entender que livros que abordam esses temas, né, que tocam nesses temas, precisam ir para a mão de pareceristas que também entendem desses temas, né? E acho que esse é o grande desafio das editoras, das revistas, né? Eu que estou há bastante tempo na REBE, né, que é uma revista que está aqui no Open Journal System da própria UFMT, e é uma revista A2, a gente tem esse cuidado, né, que é você levar um trabalho para um parecerista que tenha relação com esse tema, né? Quando a gente é sapatão e pesquisadora, é sapatão e professora pesquisadora, muitas vezes o sapatão vai vir na frente antes de qualquer coisa do ponto de vista qualificador, né? Eu tenho o maior orgulho de ser sapatão. Inclusive, gosto que primeiro me vejam como sapatão do que qualquer outra coisa. Mas, na maioria das vezes, esse sapatão na frente é muito num sentido de apagamento dos outros elementos, né? Da pesquisadora, da professora, da ativista engajada, né? Então, a sua pergunta ela é interessante para a gente pensar que não existe uma ciência neutra, embora algumas áreas de conhecimento elas defendam uma certa neutralidade. Eu parto de uma compreensão, e aí muito a partir de perspectivas como a da Donna Haraway, que é uma feminista importante para a gente pensar ciência engajada, ciência situada, eu parto exatamente desse ponto de vista, né? A gente não produz ciência neutra em qualquer espaço que a gente tiver. Qualquer lugar que a gente ouvir dizer que está existindo uma imparcialidade, a gente tem que ficar muito atento e muito atenta, porque não tem como, isso não existe. Então, acho que uma das grandes contribuições do pensamento lésbico, especialmente o pensamento lésbico brasileiro, né, com todas as suas particularidades aí, em relação ao norte global e também as suas alianças do ponto de vista latino-americano e caribenho, as suas conexões com o pensamento feminista latino-americano e caribenho, é exatamente de que nós não vamos aceitar ser única e exclusivamente espaço de extrativismo de dados, de extrativismo de conhecimento. Aqui a gente produz conhecimento, né? A gente colabora na produção de conhecimento, né? O que muitas vezes é visto como prática, né? Ou empiria, né? Para nós não existe separação, né? A gente tem um olhar, e aí vou utilizar um termo que é marxista, né? Um olhar de praxis, né? Nós temos uma produção que é feita a partir da praxis, né? E é uma praxis que é revolucionária, porque, na medida que você está à margem em relação a um centro, uma hegemonia, né, ela já tem uma capacidade revolucionária muito grande, né? Então, o que a gente enfrenta nas instituições, enfrenta nos espaços que comungam um eruditismo, comungam o que a gente chama de cânone, né? O cânone e tal, com certeza a nossa contribuição vem dessa ordem, né? De uma produção de uma ciência engajada, de uma ciência que consegue entender os corpos na sua dimensão de raça, na sua dimensão de etnia, na sua dimensão de sexualidade, na sua dimensão de gênero, nacionalidade, né? Então, é um corpo e de classe social. Então, é um corpo que produz, faz ciência, né? É produto e faz isso numa relação de praxis, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente tem aí diferente, né, de outras produções e de outros corpos produzindo, né? E óbvio que essa contribuição ela só é a contribuição que é porque a gente dialoga com os feminismos negros, com os transfeminismos, com os feminismos indígenas, né? A gente entende que esses sujeitos, né, à margem, né, em aliança, eles ganham uma potencialidade
ainda maior. Então, se a gente não consegue fazer isso, a nossa chance de destruir ou, pelo menos, de balançar as instituições, né, a rigidez das instituições, a gente avança com mais dificuldade ainda. Então, acho que esse é um ponto importante da nossa contribuição e de uma ciência produzida por lésbicas, né? Tem um curso online da Federal da Bahia que chama Pensamento Lésbico. Ele está disponível no ambiente virtual de aprendizagem da UFBA. Já passou o tempo de inscrição, já faz um bocadinho de tempo que o pessoal circulou, mas os vídeos estão nas plataformas, como do YouTube. É um espaço importante para quem quer conhecer um pouco sobre o que é isso que a gente chama de pensamento lésbico, que, obviamente, aqui na nossa conversa a gente não vai conseguir esgotar, mas é um caminho interessante para conhecer também as produções de lésbicas, não só que estão nas ciências humanas e sociais, mas naquelas que estão também nas ciências chamadas de duras, né? Acho que vale a pena visitar esse espaço e conhecer esse espaço. Obrigada, Bruna, pela sua contribuição. Eu acho que o conhecimento que a gente produz, assim como o nosso corpo, ele provoca, porque a nossa existência em si já coloca em xeque a heteronormatividade, que é pautada em afetos muito profundos, né? E quando você traz isso na forma de ciência, incomoda, muitas vezes, regiões que as pessoas nunca ousam rever, né? E por isso que é tão perigoso, e é por isso que é tão subversivo também, né? E, com isso, vou passar a palavra para a Ana. Né? A Ana tem enquanto feminista, lésbica, negra, né? Queria que você dissesse quais são os pontos dessas águas mais profundas que uma ciência produzida por esse corpo consegue chegar e que a hegemonia da ciência, que é eurocêntrica, que é burguesa, que é patriarcal, não consegue enxergar. Bom, acho que a primeira coisa, ouvindo a Bruna, eu fiquei pensando muito como que a universidade era um espaço do paradoxo, né? Como que muitas, especialmente mulheres negras lésbicas, que viveram uma trajetória muito solitária, até de não vivência, né, desse afeto lésbico na educação básica, quando chegam aqui na universidade, elas encontram coletivos, né, amizades, dão o primeiro beijo da vida delas, né? Então, ao mesmo tempo que entram no espaço em que aquilo que está enquanto estrutura de poder, dominação e opressão na sociedade vai entrar porque as pessoas estão aqui e lá, e é tudo, né? Não dá nem para falar isso aqui e lá. Vai ter racismo aqui dentro, vai ter lesbofobia, vai ter machismo e todo esse combo, né? Que a gente não pode romantizar a universidade. Ao mesmo tempo, também nós encontramos coletivos, né? Passamos por uma dimensão de entender que a gente não está só nisso tudo e de se fortalecer, de ter muitas passaram a ter um letramento, inclusive, nesses coletivos, né, um fortalecimento. E aí, quando penso no sentido da pergunta, é muito isso, né, como que a saída não está na individualidade, muito menos por dentro do mercado, e de pensar esse trabalho intelectual que nos é negado, assim, quase que um interdito, como diz a Bell Hooks, para as mulheres negras, né? E aí pensando nós, feministas negras insurgentes, né? Num trabalho que a Hooks vai nos chamar assim, que tem que ser um trabalho intelectual insurgente, da gente entender o que a gente está fazendo e de algo que implica numa coletividade. Por isso que ele é insurgente, né? O que eu faço aqui é para uma comunidade, de modo mais amplo, né? Mas é isso, a gente tem distorções sociais, históricas, né? Porque quando a gente fala de racismo, de patriarcado, a gente está falando de construções milenares. Sou professora da pós-graduação e hoje mesmo a gente estava estudando o racismo, viemos de um estudo com Carlos Moore, hoje Todorov, vendo como que isso é de milênios na humanidade, essas construções, né? Então, a gente está falando de algo simples, mas de algo complexo, e nesse sistema capitalista, né, como que isso tudo, uma coisa informa a outra. Então, esse trabalho que a gente faz como intelectual feminista insurgente é justamente numa perspectiva analítica da interseccionalidade. Acho que aí está, né, um grande elemento para ajudar a pensar a realidade social,
de modo interseccional, e no sentido da encruzilhada. O que a gente tem como oferenda, né? Que é o que a Carla Cotirene vai pensar o conceito da interseccionalidade como uma sensibilidade analítica, como uma ferramenta política, mas também como algo que se produz na encruza, bem no conceito da religião de matriz africana, né? Onde tem uma oferenda, mas a encruza na interseccionalidade para nós é esse lugar em que eu sou acidentada também, pelo racismo, pelo patriarcado, pela lesbofobia, pelo capitalismo, né? Quando nesse sistema se pensa que o trabalho intelectual não me cabe, é porque há distorções que estão me empurrando para outros tipos de trabalho, né? Menos o intelectual, que é também uma dimensão desse racismo que é milenário, né? Que destitui as pessoas negras da humanidade como um todo, né? Mas faz construções também de uma estética, de destituir a inteligência, a beleza, a força num sentido de dominação, bem de supremacia, né? Colonizadora, enfim. Então, o que vai se destituindo ali? E aí é difícil a gente estar nesse espaço, porque tudo vai cotidianamente tentando desacreditar o nosso trabalho, né? Não é apenas a nossa voz, mas o trabalho que a gente faz intelectual. Então, do início ao fim, é realmente uma militância, não tem como não falar, assim, encabeçar, não só estar aqui, mas porque a gente é até tolerada, às vezes, aqui dentro, né, como uma intelectual negra insurgente. Eu gosto de demarcar o insurgente, porque é aqui que contesta todas essas coisas numa produção de ciência, de conhecimento, né? Como a Grada Quilomba fala, né? Quem pode falar? Falar o quê? Quando? De que forma, né? Então, as pessoas negras, nós, mulheres negras lésbicas, não é esse o nosso lugar dentro da universidade. A gente vai ser questionado o tempo inteiro, né? Então, é extremamente importante as contribuições que a gente traz numa perspectiva interseccional, que é isso, é uma oferenda política, né? A gente tem algo a dizer no sentido que vai se tornar um socorro para esses acidentes que a gente passa nas encruzas e na encruzilhada, né? E aí uma oferenda política, né? Que se transforma em um letramento, em uma fala, em uma intervenção, em um fortalecimento, em um socorro, né? E inclusive isso, em processos de autoafirmação, de autodefinição, que a Collins vai dizer, né? Então, a gente sai dessa sombra do colonizador, que essa sociedade, e aqui dentro, inclusive, o tempo todo fazem questões de nos lembrar, de nos empurrar para fora de um trabalho intelectual, e demarcar ele como insurgência, e nós passarmos a nos dizermos quem nós somos enquanto mulheres negras lésbicas, né? Isso não se faz sozinha, né? Isso se faz na coletividade, nos aquilombando, e é isso que eu tenho buscado fazer. E aí, saindo um pouco de uma... Como diz Audre Lorde, não tem como escolher qual dessas opressões eu vou lutar, né? Neste corpo que me atravessa. Mas aí eu penso também nesse contínuo lésbico, da Adrienne Rich, que é isso, né? Como que não é apenas os afetos que nós lésbicas temos, né? Sexual, genital com outra mulher, ou nem sempre, né, envolvendo a dimensão genital, mas uma coisa mais ampla, o contínuo lésbico no sentido de uma coletividade que nós fazemos de mulheres, que, inclusive, incluem outras mulheres não lésbicas, né, no sentido de um apoio político, de nós nos apoiando politicamente, né, nos aquilombando também, para lutar contra o patriarcado e todas as outras intersecções de poder. Então, acho que nós lésbicas, negras, feministas, insurgentes, a gente tem convocado. Pelo menos eu não consigo fazer isso na individualidade. Tenho convocado coletividades e entendido. Se eu sou feminista negra, esse feminismo veio do ativismo de lésbicas negras, não tem como eu ficar na salinha trancada com as minhas orientandas discutindo. Eu preciso dialogar com as mulheres negras que estão fora da universidade também, na luta cotidiana. Casa das Pretas, por exemplo, é uma parceira nossa
na OEA, Ciclo Formativo em Feminismos Negros. A gente tem ido para o espaço, feito essas interlocuções, estado também numa parceria das atividades lá. E aí não tem como, né? Tem que ter esse diálogo, porque, inclusive, muitas mulheres negras, lésbicas, que estão fora da universidade, nunca pisaram aqui. E é o momento que elas pisam também, e fabulosamente para estudar intelectuais negras agora. Agora chegou o momento do quadro Agora Quando? A gente está na crise do capital, uma crise civilizatória, toda semana uma barbaridade acontecendo. E a que nós vamos comentar, que tem a ver com o assunto da nossa live, vocês devem se lembrar do deputado Catani, que é o inimigo número 1 público das mulheres, já nos comparou a vacas. Vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela a notícia de que a filha do Catani foi encontrada pelo próprio deputado morta, com facadas, e, ironicamente, quis o destino que fosse, infelizmente, uma situação de feminicídio. E aí, para nossa surpresa, ou nem tanto surpresa assim, vai aparecer aqui a notícia de novo, a solução que ele propõe para enfrentar o feminicídio no Estado é armar as mulheres. Ana, o que você pensa dessa solução apresentada pelo nosso deputado? O feminicídio, né, ainda mais para nós mulheres negras, ele tem aumentado, infelizmente, né? Embora a gente tenhamos políticas públicas, o que aponta que precisa se considerar o demarcador étnico-racial, né? De que modo essas políticas públicas estão nos alcançando. E é isso, a gente está num país que está no ranking, né, de violência contra as mulheres, de violência contra as pessoas LGBTQIA+. E aí, esse fato, esse acontecimento, a gente está falando de uma violência que é isso, ao virar a esquina, é uma violência que pode pegar qualquer uma de nós, mulheres, né? É um ódio, o Brasil é um país que tem ódio contra as mulheres. Um ódio à existência das mulheres, e isso é explícito. Todos os dias, quando a gente liga a nossa TV, a gente abre as nossas redes sociais, essa violência está sendo relatada em algum canto deste país. E eu penso que é isso, o patriarcado, embora os homens não considerem isso, embora eles precisem se colocar, inclusive, numa luta antipatriarcal, porque essa não é uma luta apenas das mulheres, mas precisa ser uma luta dos homens, inclusive, de se movimentar e de se posicionar contra o patriarcado, de se repensar em suas subjetividades, no que eles internalizaram, o quanto que esse patriarcado, ele também, de algum modo, quando a violência nos atinge, feita por homens, né, a violência dos homens contra as mulheres, de algum modo também vai afetar os homens. Eu acho que isso aponta para vocês, homens, isso, né? De vocês também, se não se colocarem numa luta antipatriarcal e em suas interseccionalidades, ao virar a esquina, vocês vão estar perdendo suas filhas, mães, irmãs, tias, companheiras, mulheres que vocês amam. Em algum modo, vocês vão perder as mulheres que vocês amam. E eu não vejo que a saída possa estar num armamento das casas em que essas violências estão acontecendo, né? Porque dá o acesso a um instrumento bélico, letal, para aquele agressor que já está ali a ponto de cometer esse ápice da violência, que é o feminicídio, né? Então, não sei, pensando a proteção destas mulheres, em que ponto isso caminha no sentido de uma proteção e não de um aceleramento, né, desses agressores nas violências, nas intimidações e diversas facetas dessa violência contra as mulheres, ele pode estar se aproveitando disso. Ok, obrigada, Ana. Eu quero relembrar a vocês que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres do mundo. A gente mata mais mulheres do que países que têm institucionalizado pena de morte a mulheres por adultério, por conjunto de coisas. Então, só a moral e bons costumes mata mais do que a legislação de alguns países.
E quero relembrar que, dentro deste cenário, Mato Grosso, em 2023, foi o estado com o maior número de feminicídio no Brasil, com índice 90% maior que o segundo colocado, que eu acho que é o Tocantins, o seu último estado. Então, Bruna, dentro desse contexto descrito, né, o que você acha da medida do Catani? Adianta armar as mulheres? Bem, eu acho que um bom legislador, um bom gestor, né, e o bom não é no sentido dos bons costumes, é no sentido de um gestor e um legislador que pensa os direitos humanos da sua comunidade, da sua população, nunca irá ofertar como solução o armamento, e sim a educação, né? Então, um gestor, um legislador comprometido, ele investe em educação, ele investe em transformação da cultura, pelas vias da educação, a formação continuada de profissionais do Estado, do município. Eu acho que os Estados Unidos são um exemplo de como que o armamento, né, da população não é uma solução para qualquer que seja a situação, seja o feminicídio, seja os delitos em relação à propriedade, enfim. Por quê? Porque com a arma você não discute, você não dialoga e você não transforma, né, não transforma para o futuro, né? A arma, ela impossibilita, né, qualquer relação de diálogo, né, e de aprendizado, né? Então, eu acredito que a solução sempre está, né, na educação. Então, eu investiria, se eu fosse o deputado, né, mandaria emendas para a universidade, para que a universidade pudesse desenvolver projetos relacionados à educação para a equidade de gênero, né? Trabalharia com recursos para a Secretaria de Educação também, né? Para que a Secretaria de Educação assumisse aí algumas agendas que já fazem parte do compromisso das bases curriculares, né? Da BCN, desde antes de ser BCN, né? Desde quando era parâmetros curriculares, né? Que são os temas relacionados à equidade de gênero, à igualdade racial, né? À questão da LGBTfobia, né? Mas acho que a questão do deputado, né? Para além da situação que o envolve, né? Pessoalmente, né? Nesse luto, é de um mandato que está à disposição de uma ofensiva antigênero, de uma ofensiva antitrans, de uma ofensiva anti-LGBTI. As propostas do deputado têm sido sempre no sentido de impedir que as escolas trabalhem materiais pedagógicos pelos direitos LGBTI, de impedir que o tema gênero frua, né, nos currículos, e também questões relacionadas ao banheiro, né, o uso do banheiro para pessoas trans, questões relacionadas ao uso da linguagem não binária de gênero, né? Então, acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Esse deputado é um deputado que tem um compromisso com uma agenda que é uma agenda global, que é uma agenda transnacional, que é uma agenda antigênero, anti-LGBTI, antitrans e, por consequência, todas as questões interseccionais de raça, etnia, nação, corponormatividade, né, também vão estar aí conectando, né, essas pautas com às quais o deputado faz oposição, né? Então, acho que a gente precisa ter em mente que os nossos opositores, eles são opositores dessas pautas como um todo. Mesmo com, em alguma medida, em algum momento, em algum contexto, ele invista um pouco mais contra a população LGBTI ou contra o que a gente chama de pauta das mulheres. Eu não gosto muito desse termo, talvez vocês devam ter percebido que eu uso pouco ele, né? Porque eu acho que muitas vezes é universalizante. Então, eu geralmente me apresento como lésbica, eu não utilizo muito a categoria mulher, né? Porque eu estou entendendo que pessoas não binárias,
sapatões não binárias, como vem surgindo aí uma movimentação interessante, né, de algumas companheiras, muito na herança da Monique Wittig, né, de se entender a lésbica não como mulher, mas a gente sabe que o uso do termo mulher também é importante para o nosso movimento, na medida que a gente faz pleitos, né, de políticas públicas que, em alguma medida, nos alocam melhor naquelas políticas de saúde, que são chamadas de políticas para mulheres, né? Mas acho que é importante a gente também fazer o exercício de pensar outras categorias, né, para abarcar também pessoas não binárias, né, que não se veem nessa identidade mulher-homem, pessoas que estão em processo de transição de gênero, né, para a gente pensar essas questões, ainda que nós estejamos aqui, né, pensando uma agenda específica da visibilidade lésbica, é importante a gente tomar conta e consciência desse debate, porque parte dos nossos oponentes, como o Catani, ele vai exatamente utilizar essas novas, entre aspas, né, essas novas discussões, as discussões desses novos sujeitos, né, porque eles não são novos, né, mas de novos sujeitos, para, inclusive, colocar muitas de nós em oposição a nós mesmas, né? E aí volto na história da solução, né, armamentista, porque eu cheguei a dar uma olhada nos comentários nas redes sociais e vi algumas companheiras que, pelo perfil, né, se identificam como mulher cis, achando interessante a proposta, assim como a gente também vê algumas pessoas achando interessante a proposta de castração química, né? Eu acho que nenhuma solução, né, que fira outros direitos humanos é uma boa solução para nós. E qualquer solução que amplie o Estado penal, especialmente num país racista como o nosso, é problemático, né? É fundamental que a gente entenda as conexões que tem entre todas essas lutas e como que um opositor de uma, ele é opositor de todas essas lutas, né? Então, acho que isso a gente precisa ficar bastante alerta, né? E aproveitar que esse ano é um ano de eleições municipais, né? Que a gente está definindo vereança, está definindo prefeito, prefeita, né? A gente também ficar atento ao que as pessoas que a gente vai votar pensam sobre esses temas todos, né? Para mim, não serve um candidato ou uma candidata que só tenha compromisso com as questões LGBT, ainda que eu esteja aqui com uma camiseta falando bastante da questão LGBT, da gente prestar atenção nisso. Mas eu também quero uma pessoa que me represente, essa pessoa também precisa estar interconectada com a luta antirracista, ela tem que estar atenta à luta anticapacitista, né? Tem que pensar todas essas lutas que, para nós, são fundamentalmente amalgamadas, né, e interseccionadas, e também por isso que a gente acredita que é na aliança que a gente consegue, né, fazer alguns exercícios, né, de ruptura rumo ao que a gente chama de emancipação, né? Então, acho que é uma alternativa bastante complicada a que o deputado traz, né? Lésbicas, especificamente, vêm passando por situações de estupro corretivo, situações que envolvem feminicídio, por exemplo, de uma garota que era casada com um companheiro, um homem cis, e que, ao se separar, se começa a se relacionar com uma outra garota, né? E aí esse ex-companheiro vai e assassina, né, ou, se não consegue matar, machuca muito essa nova namorada da sua ex-companheira. Então, a gente tem muitas conexões específicas, né, com violência de companheiros, parceiros, com companheiras trans e travestis. Então, são muitos temas que conectam essa agenda do feminicídio, do transfeminicídio, e nenhuma delas a solução é armar a população. É impossível pensar que essa é a melhor solução. Eu acredito na potência da educação, do diálogo, da transformação por essas vias. Obrigada, Bruna. No interior de São Paulo, uma escola de tiro foi roubada. Então, se armamento fizesse segurança, uma escola de tiro não ia ser roubada, né? O que acontece
é que se a gente o único valor de uso da arma é matar, ela não serve para mais nada, né? Então, a facilitação do acesso à arma significa a ampliação do número de mulheres que serão mortas com arma de fogo, não a nossa segurança. Então, diante desse negacionismo criminoso e perigoso, nós, da Dufimate, estamos entregando para o Catani o troféu vergonha alheia. Precisamos superar essa lei absurda que ele está propondo e é pela vida das mulheres. Podem atacar os nossos corpos, mas a gente vai continuar na resistência, na luta, até que sejamos livres. E aí, então, eu vou citar uma música. No encanto, sou mulambo, afronto a violação. Sou Chica Manicongo atravessando a solidão. Sou Madame Satã, o uivo da noite, renascendo em cada corpo perseguido, desumanizada entre todos os esquecidos. E esses esquecidos, muitas vezes, também são esquecidos no próprio corpo sindical, nos próprios partidos, né? Muitas vezes, em espaços classistas, a gente vem trazer as nossas pautas específicas como mulher lésbica e trazem que isso é fugir da pauta, que isso é gerar um clima de fraternicídio, né? Bruna, sendo um desses corpos desumanizados entre todos os esquecidos, o que a ciência e a luta da mulher lésbica tem a contribuir para a gente poder forjar um sindicato que efetivamente responda às nossas questões nesse século? Eu acho que tem um ponto que está em alta nas construções do movimento de lésbicas brasileiro e latino-americano hoje, que é a questão da memória. A violência sempre foi o ponto o ponto fulcral desse movimento, né? A gente se organizou para poder sobreviver, para poder existir, resistir, fazendo o que a gente sempre fez, né? Produzindo o que a gente sempre produziu. E como a gente chegou assim, a gente está com mais de 4 décadas de movimentos organizados lésbicos no Brasil, e quando a gente calcula alguns países vizinhos, a gente avança até 5 décadas, a memória tem sido um ponto importante para a gente, e eu acho que qualquer luta, não só a sindical, precisa aproveitar esse momento de recomposição da memória que lutas como a nossa estão fazendo em termos de esforço e de sistematização. Então, por exemplo, a gente tem muitos nomes de lésbicas que compuseram e que fizeram a luta dos partidos políticos no Brasil e que fizeram a luta dos sindicatos no Brasil e que, naquele momento da história, não abriam sua sexualidade, em parte, porque, naquele contexto, isso era muito novo, né? Isso era muito inusitado, inclusive, e por outra parte, porque não era bem recebido, né? Então, com o tempo, a gente foi avançando, né, até a gente poder ter, inclusive, seccional, setorial específicos, grupos de trabalho tocando nas questões LGBTI+, e que eu acho que é super salutar e também é importante a gente reconhecer que esses movimentos foram sendo feitos, mas eles foram sendo feitos por protagonistas dessas lutas e corpos que desafiaram, inclusive, as estruturas sindicais, né, as estruturas dos partidos, né? Então, um salve, né, a todas essas pessoas que produzem fissuras, inclusive nas instituições sindicais, né? Isso precisa ser considerado. E parte da nossa memória nos leva a companheiras que fizeram parte da construção do comunismo no Brasil, do anarquismo também, né? Então, a gente tem uma memória das lutas lésbicas no Brasil que é profundamente marcada por uma perspectiva anticapitalista. Talvez mais anticapitalista do que muitos companheiros, homens cis, que, no jogo político, muito rapidamente se venderam para as estruturas partidárias e foram subindo de um partido que, a princípio, era de esquerda, foi ficando de centro, depois foi ficando de centro quase para a direita, e
enfim, basta vocês puxarem pela memória que vocês vão lembrar de nomes de companheiros que talvez tenham pego o microfone em algum momento da história desses anos de sindicato de professores, né, para dizer que pensar a sexualidade, né, era divisionismo, né, pensar a questão de gênero era divisionismo de gênero, dividir a classe social, e que, muitas vezes, na sua história, esses companheiros se venderam muito rapidamente para o mercado, né, mais rapidamente do que as lésbicas, que se mantiveram numa perspectiva anticapitalista, seja pela via do comunismo ou pela via do anarquismo, né? Então, acho que a memória é fundamental para a gente lembrar isso, né? E lembrar que esses corpos são corpos profundamente revolucionários e profundamente implicados com a construção de uma outra sociabilidade. Né? Então, pensar essas questões, pensar sexualidade, pensar desejo, pensar subjetividade, processos de subjetivação, é também uma tarefa de quem tem uma perspectiva de centralidade de classe social, de pensar as questões objetivas. Né? Uma coisa não se faz sem a outra. Né? E, inclusive, existem muitos clássicos que vêm, clássicos do campo marxista, que vêm anunciando isso pelos mais diversos campos, seja Lukács, seja Althusser, seja, bem, pela via que você entender que te satisfaz mais do ponto de vista teórico-metodologicamente, tem pessoas, né, já produzindo há muito tempo dizendo isso. Né? E como tem, e isso eu estou falando de homens muito especificamente, porque, especialmente, aquelas que são nomeadas como mulheres estão dizendo isso há muitos séculos. Né? Uma Alexandra Kollontai, está aí uma Rosa Luxemburgo, né? Corpos que estão denunciando essas desigualdades há séculos e séculos, né? E que é preciso chegar um companheiro, né? Homem, cis, né? De preferência europeu, dizer que esse tema é importante para, então, alguns companheiros e algumas companheiras entenderem que é bacana e que pode, sim, discutir com classe social, gênero, raça, sexualidade. Né? Então, acho que memória é um aprendizado fundamental em termos de contribuição desse movimento para a luta sindical e para todas as lutas sociais. Né? Pensar essa história, pensar nos corpos e nos sujeitos que foram considerados pessoas... vou usar um termo ruim, mas são pessoas não gratas em algum momento nesses espaços, porque ousaram, né, colocar a heteronormatividade em xeque, questionar a obrigatoriedade da heterossexualidade, né, e pensar questões caras para nós que muitas pessoas não ousaram pensar e que essas pessoas pagaram um preço muito alto e pagam até hoje nas suas gestões, diretorias de sindicatos, de partidos. Né. Isso é fundamental, pensar a memória como a preservação da memória como uma contribuição determinante e fundamental das organizações de lésbicas para as outras lutas sociais. Obrigada, Bruna. Eu parto do princípio que sem sapatão não há revolução, né? Em diversos movimentos, as mulheres, notadamente mulheres lésbicas, né, têm sido a ponta de lança da radicalidade dos processos de luta e de enfrentamento, né, e de desnaturalização de opressões que são há muito tempo tidas como normais, né, como naturais. Os homens estarem no espaço de fala e poder, as mulheres estarem organizando o café, organizando o material, enfim, né, existe toda uma hierarquia que é reproduzida no bojo dos sindicatos. Ana, como que você enxerga essa questão? A luta anticapitalista é fundamental, né? Mas ela se faz junto com a luta antirracista, anti-LGBTQIA+, fóbica, antipatriarcal, entre outras intersecções. Né? Mas quando a gente pensa essas questões estruturais. E aí não dá, né? Eu fico... inclusive, essa não é uma luta, a luta antirracista, por exemplo, um problema apenas da pessoa negra, um processo de reeducação que apenas as pessoas negras militantes devam ser evocadas. Na verdade, é um trabalho que a branquitude também precisa fazer. Né? Então, quando a gente olha para a luta sindical, que tem tido
hegemonicamente um discurso de quando a gente traz a baila, né? Nem precisaríamos ter que trazer a baila, né? A questão do racismo, do machismo, da LGBTQIA+, fobia, e vira para as nossas existências e diz que nós estamos fragmentando a luta, eu tenho dito que a gente tem algumas possibilidades de análise desse fenômeno, né? A primeira pode ser uma certa ignorância de pessoas que, embora militantes, né, já com acúmulo em relação para pensar classe, e aí pensar que classe é essa, né, na cabeça dessa pessoa, tenham um desconhecimento ainda, um determinado acúmulo para entender, para ter uma perspectiva, uma certa cognição, como diz Neuza Souza Santos, né, para entender a realidade, também na sua perspectiva racial, de gênero, de sexualidade, etc. Então, mas eu diria que isso é bem ínfimo diante daquelas pessoas que se escondem atrás desse discurso de fragmentação da luta, num sentido de saber muito bem que essas questões estruturais existem, mas se esconde atrás desse discurso de que vocês estão fragmentando, porque no sentido de uma perversidade mesmo, de manutenção desses sistemas de poder, porque são sistemas que geram benefícios simbólicos e materiais para determinados grupos, inclusive dentro da classe trabalhadora, que é atravessada por gênero, por raça e por sexualidade, e que se esconde atrás. E aí não quer se rever. E, para mim, isso é perversidade. Não se colocar no sentido, né, como a professora Bruna estava falando, de uma subjetividade, porque à medida em que eu entendo que isso é parte da realidade social e que eu preciso pensar interseccionalmente, aí, a depender se eu sou um homem branco, eu vou ter que me colocar num movimento de rever minhas subjetividades, a branquitude que eu internalizei, o patriarcado que eu internalizei, e assim, todos e todas nós e todos bebemos na mamadeira esses sistemas. Agora, teremos as nossas especificidades, as tarefas históricas que teremos que fazer. E aí o que eu vejo é que muitos grupos dentro da luta sindical não estão dispostos a terem coragem de se reverem internamente nessas questões. E aí eu sempre brinco, né, às vezes, isso assim, me chamo, de que eu não vou gastar a minha existência, que foi forjada com muita luta. Atrás de mim tem uma coletividade, especialmente de mulheres negras, que mobilizaram condições materiais e afetivas para que eu estivesse onde eu estou. Eu não chego sozinha onde eu estou. E aí eu acho de um desrespeito querer que eu me coloque ao lado de um projeto, numa luta sindical, que desconsidera a minha existência enquanto uma mulher negra, lésbica, pobre, que veio da periferia, literalmente veio da periferia. É um desrespeito com a minha existência. É como dizer assim, olha, nós temos a luta, vá lá no front e morra, para que a gente, no dia depois de amanhã, a gente goze dos benefícios desta luta. E, às vezes, um discurso também de dizer, não, vamos primeiro superar as questões de classe. E, gente, eu quero dizer que isso daí é onda teórica do passado, que nas relações étnico-raciais a gente já está muito mais à frente para pensar essas questões. Então, a gente vê um discurso ainda muito presente de, primeiro, negar essas dimensões, né, estruturais do racismo. Depois, uma grande leva entrando num discurso de pautar apenas a questão de classe, e que, resolvendo as questões de classe, automaticamente se resolveriam. Isso são pesquisas da década de 50, que já avançaram, inclusive na área do materialismo histórico dialético, e eu fico pensando assim, as pessoas que se dizem, inclusive, marxistas, estão lendo essas marxistas que avançaram, esses marxistas que estão trazendo já uma perspectiva interseccional, né, para pensar estrutural, parece que nem se leem, né, inclusive, né, porque teriam avançado. Então, assim, parado historicamente no tempo. E a gente precisa avançar para entender isso e chegar a fincar os pés hoje, porque é um desrespeito ao que eu fui forjada, querer que eu esteja... E o Brasil fez isso, né? Mandou as pessoas negras para morrer nos frontes, né? E parece que a militância quer fazer disso da gente também, novamente instrumentalizar as nossas
existências negras, lésbicas negras, e eu não... Esta vida, esta energia não vai ser consumida aí. Inclusive, nesses tipos de discurso, tanto na produção científica como na luta sindical, eles até atingem determinados grupos, né? Só que eu fui forjada para ir onde, inclusive, esses discursos não chegam. Se depender dessas existências, as existências que realmente estão lá na periferia da periferia, elas não são alcançadas, né? Então, precisa se colocar em movimento, porque tem um pouco de ignorância, mas muito de perversidade, de saber, de ver. E é isso, gente. Não precisa nem... A mídia está aí, né? Colocando nas nossas caras tudo isso que acontece, interseccionalmente pensando, as violências, né? Então, não tem como dizer que o Brasil não é um país racista. Todos os dias nós temos notícia. Que o Brasil não é um país machista. Todos os dias nós temos notícia de feminicídio. Então, assim, e não demandar só para nós, né? Porque parece que quando decide discutir, é uma coisa que vai falar nessas questões de sexualidade, delega para a mulher, delega como se nós tivéssemos que dar conta da reeducação destes companheiros e companheiras. Passou da hora, né? Tem pós-doutorado e não sabe se movimentar no sentido de também se rever e se reeducar e estudar e avançar. Às vezes está com diploma de doutor, pós-doutor e não consegue fazer essa movimentação também, enquanto na luta. Não consigo não ver como uma certa perversidade de não sair da sua bolha do que também está bebendo nas bordas desses sistemas, está comendo, né, nas bordas desses sistemas de poder, quando não é o homem branco mesmo que está ali na luta sindical, né? Muito bem. Quero dizer que a gestão Lutar e Mudar as Coisas nos interessa mais tem dado uma resposta teórico-prática a esse tipo de falsa polêmica, né? De que trazer debate racial, de gênero, causa o fraternicídio. Na verdade, nós estamos mostrando que, quando a gente intersecciona para ler a realidade, para atuar sindicalmente, a gente consegue chegar em respostas muito mais contundentes. Como, por exemplo, na progressão funcional que foi debatida, a situação de feminicídio, de violência contra mulheres, ia entrar como pontuação para as mulheres poderem alcançar a progressão. E nós fizemos um debate da necessidade da progressão se pautar na carga horária e que situações de violência que levem a um afastamento, ela é um direito docente que não pode interferir na progressão, e não que pontue para a progressão, porque é uma perversidade a universidade pontuar a violência para a mulher poder progredir, né? E esse debate a gente conseguiu hegemonizar a posição dos professores, não só em torno disso, mas outras questões. Mas o que eu quero dizer é que a nossa leitura e a nossa postura enquanto sindicato tem sido a de reafirmar a necessidade de se analisar, inclusive, as pautas sindicais mais pontuais, como a de progressão, dentro dessa análise que interseccione e que chegue numa realidade mais concreta. Bom, a Bruna colocou na fala dela sobre os processos de silenciamento, de ocultação, de apagamento das contribuições, né? E aí nós vamos chegar num quadro, que é um quadro assim, todo mundo gosta de uma fofoca, todo mundo gosta de um entreveiro, do lado B da história, né? Então, a gente vai estar fundando aqui o momento Eu Conto ou Você Conta? Que a cada programa vai ser a curiosidade em relação ao assunto. E hoje, como nós estamos falando de lesbianidades, nós estamos propondo a vocês tirar uma sapatão do armário da história, que consiste em cada uma de vocês citar uma mulher lésbica que teve uma grande contribuição com a sociedade, que muitas vezes as pessoas não sabem que ela era uma mulher lésbica, que ela é uma mulher lésbica. Tirar do apagamento. Ana, o povo quer saber qual é a sapatão que você vai tirar do armário da história e por quê? Não sei tirar, acho que muita gente já sabe, né? Mas outras pessoas não. A Whitney Houston. Por quê? Quando eu era adolescente, eu era muito fã dela, assim, né? Muito fã mesmo, e aquele auge, o guarda-costas, né?
a Bam Bam, né, nos Estados Unidos, nessa coisa hollywoodiana, né, idealizando ali uma heteronormatividade. E na minha cabeça nunca era isso, né, que performava, que eu tinha de imagem dela, pôster no quarto e tudo. E eu nunca me esqueço, na vida adulta, quando eu vi um documentário e, de leve, passou nessa questão dela ter uma relação lésbica, né, que foi escondida a vida inteira. E aí depois veio o filme recente, né, em que se aborda explicitamente essa relação dela e como que ela teve que, por uma questão, foi construído em torno dela uma personagem, né? E eu fico pensando muito nessa lésbica negra que vem, né, toda a base familiar que ela teve, as questões que tinha ali, né, com o pai também, que não conseguiu publicamente viver sua lesbianidade, né? Vivia às escondidas. E como que isso pode ter sido um fator adoecedor, porque ela morre, né? Ela morre num processo de adoecimento ali, de depressão. Então, assim, me marca muito, e eu falo, gente, que minha vida teria sido diferente. Se eu soubesse que aos 14 anos que a Whitney Houston, né, olhasse para aquele pôster, para aquele rosto, e também junto, para além da mulher negra, né, que eu via, uma voz belíssima, também visse a lésbica, né, uma lésbica que estava conseguindo viver sua lesbianidade. O que eu vi era uma hétera. Então, eu fico pensando, né, nessas juventudes, né, no sentido de da gente conseguir viver nossas existências, publicizar nossas existências, né, e o quanto que, quando isso não acontece, é um fator de adoecimento, né? A lesbofobia, ela adoece e ela mata. Então, acho que esse processo, infelizmente, acontece com a Whitney Houston, mas é isso, né? Ela foi tirada na vida, assim, do armário para mim, e como que eu fiquei assim encantada o dia que eu soube, mas já era adulta, né? Já tinha, infelizmente, passado aí numa heteronormatividade, bissexualidade, enfim, até de fato conseguir viver, né, assumir a minha lesbianidade, porque a gente sabe, né, para nós mulheres negras está dada a cor da nossa pele, né, isso eu não tiro onde quer que eu piso, então isso é o que se informa primeiro. E eu gosto de, nos espaços públicos, quando eu vou dar o primeiro dia de aula, para além de essas intersecções que estão explícitas, dizer que eu também sou sapatão, já para as piadinhas de corredor perderem graças, né? E nunca aconteceram, né, fofoquinhas, piadinhas. Será que a professora não é? Porque isso já é comunicado, né, no primeiro dia. E como que isso abre espaço, né, para que as estudantes também, os estudantes, a turma, comece também a dialogar de forma mais aberta, se colocar. É bem bacana o que essa dinâmica cria ali nas relações interpessoais. Então, a Whitney Houston, para mim, assim, na minha adolescência, eu fico pensando, né, poderia ter aberto, me feito sair do armário mais cedo. Bruna, e você? Na explosão de armários de hoje, quem que você vai tirar? Antes de tirar a pessoa que eu trouxe aqui na minha memória do armário, eu acho que tem uma coisa interessante, né? Duas coisas interessantes que a fala da Ana Luísa está me remetendo. Uma é que os nossos corpos são, como o trabalho do Bruno Nzinga chama, de corpos-bandeira, né? A partir de um determinado momento na história, né, que a gente conseguiu avançar com uma série de pautas o movimento LGBTI+, conseguiu avançar, os nossos corpos se tornaram corpos-bandeira, né? Em alguma medida, a gente saiu do armário com muitas lutas, né? Especialmente com a interiorização e a capilarização das paradas do orgulho, né? Independente das críticas que a gente tem em relação a todo um potencial de cidadania do mercado, né? Que as paradas têm, ela também tem, na sua contradição, essa importância, né? De colocar
mais ainda, né, os nossos corpos como corpos-bandeiras. Então, algumas vidas não precisam se nomear, elas já estão fora do armário, né? Outras nem tanto. Então, às vezes, é interessante a gente pensar isso também, dialogando com a Eve Sedgwick, que tem um texto muito importante que chama Epistemologia do Armário, que ela vai dizer para a gente que algumas existências vão sempre estar saindo do armário. Mesmo que você seja uma pessoa completamente fora do armário, para a sua família, no seu trabalho, no seu ativismo, se você se muda de cidade ou se você vai para um médico novo, para uma especialidade médica nova e tal, você vai precisar falar que não é uma pessoa heterossexual, né? A obrigatoriedade da heterossexualidade, a cis-heteronormatividade nos colocam sempre num lugar de que a norma heterossexual ela precisa sempre ser desvelada, ela precisa sempre que a gente diga de si, né? E nunca ela diga de si, né? Porque ela é a norma, né? A norma nunca precisa se apresentar. Então, acho que essas duas conexões aí, com corpos, bandeiras e a epistemologia do armário, essa política do armário, é importante para a gente entender que algumas memórias que a gente vai trazer, né, recuperando aí pessoas que não tiveram oportunidade de fazer o seu outing, né, de sair do armário porque viveram em determinados contextos, enfim, correm sempre o risco, né, do ponto de vista das identidades, a gente incorrer em algumas questões, porque como algumas dessas pessoas não se nomearam, né, talvez, se elas aqui estivessem vivas, pudessem se nomear de forma diferente da qual a gente está as nomeando, né? Então, tudo isso para dizer que a gente também, dentro dessa dimensão LGBTI+, a gente disputa, né, significados aí entre as identidades, né? Mas será que era gay? Será que era bi? Será que era cis? Será que era trans? Será que era les? Né? Então, acho que esse é um ponto para quem é aliado, né? Quem está nesse lugar de aliança, que muitas vezes nos questiona, mas é tanta sigla, é porque o nosso desejo, do ponto de vista da nossa construção de identidade, de ser, e também do desejo do ponto de vista da construção com quem a gente quer se relacionar afetivamente, sexualmente, amorosamente, é tão amplo que esse exercício de enquadrar, né, as pessoas em LGBT é um exercício que a gente faz do ponto de vista de uma estratégia política, porque a forma como a política se faz, ela depende de identidades. Então, muitas vezes, a gente é acusado de identitaristas, mas assim como se ser sindicalista não fosse uma identidade, né? Como se ser criança, jovem, também não passasse por uma construção de identidade. Então, antes de nos acusarem, jogarem 10 pedras contra nós, nos dizendo que nós somos identitários, eu desconheço uma política que não passa pela construção da identidade. Isso é muito importante da gente calcular antes de acusar determinadas pautas de identitarismo, né? Uma coisa é como a gente constrói política dependendo de identidade. Isso não é uma exclusividade do movimento LGBTQIA+. Bem, eu trouxe aqui para fazer um outing, para tirar do armário, uma figura que é muito importante na história de duas profissões, na história global de duas profissões, né? Ela não é brasileira, ela é norte-americana, fez sua vida em Chicago, nos Estados Unidos. As duas profissões que eu estou falando é a profissão de serviço social e a profissão de administração. Eu estou falando de uma ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e não sei se todas as pessoas a conhecem. Quem não conhece, joga lá no buscador e procura pela Jane Addams. A Jane Addams, para nós, no serviço social, quando a gente vai estudar um pouco da história de influência, da influência estadunidense, da influência estadunidense do serviço social no Brasil, quando a gente faz um comparativo com a influência franco-belga, que é um conteúdo de quem, né, vai fazer aqui a imersão nas primeiras disciplinas de fundamentos históricos, né, teórico-metodológicos. O nome da Jane Addams aparece, né, sem grande destaque, mas aparece como
possível opositora ao tipo de fazer serviço social da Mary Richmond, que é quem ficou mais conhecida no Brasil, né? E eu venho me perguntando, né, em termos teóricos também e de produção, por que a Mary Richmond ficou mais conhecida do que a Geniadas? Porque a Geniadas tinha um pensamento mais progressista, né? Era uma mulher que se relacionava com outras mulheres, e por isso eu estou tirando ela de um armário lésbico. Eu não sei se ela se assumiria assim se aqui estivesse viva, mas eu estou assumindo ela com todas as consequências e riscos. Tem uma organização de Chicago que vem recuperando essa memória e que fez uma homenagem para Jane Addams também. Jane Addams é uma pessoa profundamente reconhecida nos Estados Unidos. Em Chicago tem uma estátua dela numa das principais praças, como uma importante trabalhadora social, e lá ela é conhecida, lá nos Estados Unidos é conhecida como a mãe do serviço social, a mãe do trabalho social, especialmente trabalhos com criança e adolescente, trabalhos com famílias, e parte do trabalho dela foi articulado e estudado também pela Escola de Chicago. Então tem uma história acadêmica também por trás disso tudo. E aqui no Brasil, a Mary Richmond ficou mais conhecida, as suas indicações, as suas contribuições foram mais lidas do que as da Jane Addams. E, nos Estados Unidos, algumas escolas conhecem pouquíssimo da Mary Richmond e conhecem muito mais da Jane Addams. Então, é interessante para a gente conhecer um pouco essa história, e é uma ganhadora do Nobel da Paz. Então, assim, às vezes a gente não sabe que tem uma sapatão que ganhou um prêmio Nobel da Paz há muitos anos atrás, quando nem se falava em Dyke, em sapatonice, né? Para o Dyke, para usar em inglês, né? E isso é um fato que me pegou bastante nos últimos anos, tentando entender algumas coisas da história da profissão. E eu diria assim que nos últimos 10 anos é que eu fui achando algumas coisas lá dentro das redes sociais, especialmente Instagram e Twitter, que hoje não é mais Twitter, né, é Twitter. Você vai encontrar algumas coisas dessa história de uma lesbianidade, né, e de uma parceria da Jane Addams com duas companheiras que foram de mais longa data de vida dela, né? Então, fica aí o convite também para conhecer o trabalho e a obra da Jane Addams, ainda que o trabalho dela seja profundamente reconhecido nos Estados Unidos e esteja totalmente distante daquilo que a gente entende como o que, de fato, e deve ser o serviço social no Brasil, numa perspectiva crítica. Mas acho que é uma história que vale a pena a gente conhecer, para a gente também entender algumas raízes, né, cis-heteropatriarcais da nossa profissão, né, quando ela recebe essas influências estadunidenses da profissão de serviço social. Estou falando nossa aqui como se Ana Luísa fosse assistente social. Não, Ana Luísa é da educação, da pedagogia, né, mas acho que são histórias que nos ajudam a chegar em outras histórias, como, por exemplo, a da filha do Freud, né, da Anne Freud, que também é uma pessoa que viveu longa data uma relação amorosa com outra mulher, e ambas foram interessantíssimas nos seus trabalhos na psicanálise com crianças. Então, também é uma história que eu acho que, se cada uma aqui cutucar nas suas áreas, vão encontrar histórias como essa. Eita, só caminhão 8 eixos, hein? Whitney Houston, uma das maiores vozes da humanidade, e uma ganhadora do Nobel da Paz. Eita, sapatão! E que estrago que você fez lá na minha casa. E que estrago que você fez lá na minha cama. Garota, toma tenência. Garota, me põe para jogo. E que olhada você deu aqui na minha cara. E que milagre você fez com as 2 mãos. Cuidado, o farol está aceso. Cuidado, maré está enchendo. Suas pernas cruzadas, suas pernas abertas, sua boca lacrada, sua boca aberta, seu corpo fechado, seu corpo por perto. Deda, 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 dedada, molha, 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 molhada. Bruna, não sei se você acredita, mas eu apresentei essa música para minha crush, ela virou minha companheira. E aí, o que eu queria saber de você, Bruna, qual é a música que você tira, ou
o artista, ou a cientista, enfim, uma indicação ao Sapabonde de alguém que você considera muito importante que as pessoas conheçam. Eu vou fazer duas indicações. Uma é para as pessoas conhecerem a Enciclopédia Sapatão. Lá tem, né, www.enciclopediasapatão.casa1.br. Lá vocês têm uma enciclopédia com vários nomes de lésbicas que atuam nas mais diversas áreas, e ela é uma enciclopédia que pode ser... você pode inserir dados. Então, se você chegar lá e não encontrar lésbicas de referência que talvez não estejam cadastradas, registradas ali naquela história, você também pode mandar registros, você pode mandar sugestões de nome. Então, vocês vão encontrar assim, pessoas que são da MPB, que estão na política partidária, né, deputadas, nomes de pessoas que já não estão mais entre nós. Enfim, então, acho que visitem, né, é uma página, então, não é bem uma pessoa, mas é um perfil, né, uma página que vocês encontram tanto no Instagram quanto também na web. E a outra sugestão que eu vou dar é de vocês conhecerem a Ellen Oléria, que é uma cantora lésbica, negra, brasiliense, que fez ali a sua história cantando nos barzinhos na proximidade da UNB, e ganhou um festival de música importante de uma rede de televisão aberta, e ficou conhecida especialmente pela sua interpretação da música Anunciação. Então, quem não conhece ainda, por favor, né, procure nas redes Ellen Oléria, com 2 L's, e coloquem para escutar aí os CDs que ela já gravou, os álbuns, né, que ela já gravou, que tem músicas muito interessantes e também tem interpretações de músicas conhecidas, né. A música é sempre um bom chaveco, né. Tá aí a Lélica mostrando para nós que funciona, né. Ela já botou logo, né, um Letrux, que é para chegar chegando, né. Então, utilizem essa arma, né. Aproveitem a Ellen Oléria para mandar para sua crush, seu crush, seus crushes, né? Que ninguém é obrigado a ser monoamoroso também. O poliamor está aberto, né? Pode-se tudo acima dos 18 anos, desde que com consentimento, né? Então, visitem aí a Enciclopédia Sapatão e conheçam a Ellen Oléria. Essa é a minha sugestão. Muito obrigada. E agora, não menos importante, vou passar para a Ana Luísa, então, fazer a sua indicação para o público. E quero pedir para os meninos botar os links, viu, para o pessoal poder acessar as indicações. Ana, quem você indica? Professora Lélica, professora Bruna, estou brincando. Estou brincando, mas é sério. Leiam elas, leiam lésbicas. Nos leiamos, né? Importantíssimo. Queria indicar uma página primeiro, @nuvensapatão, lá no Instagram. É uma página que foi feita por pesquisadoras do grupo Flores Raras, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenado pela professora Daniela Awad e Cláudia Lani. E aí as estudantes criaram, tem mais de 5.000 seguidores essa página, e reúne pesquisas, textos, artigos, teses, dissertações, tudo publicizado, sobre lésbicas. Também indicação de pesquisadoras, de artistas. É uma página muito bacana assim, para ser consultada. E hoje, nas pesquisas que eu desenvolvo aqui, é um banco de dados que também é acessado para levantamento de estudos. Também queria indicar uma poetisa, a Riane Leão, que tem 2 livros muito lindos, né? Gosto de me debruçar nas poesias, o Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, e Tudo Nela Briga e Queima, né? Então, super indico. Poesia é para comer, em todos os sentidos. E ela é mato-grossense, né? Daqui de Mato Grosso. E, por fim, indicar a Audre Lorde, né? Essa mulher negra, lésbica, socialista incrível, que
Quando eu levei ela na OIA, Ciclo Formativo em Feminismos Negros, as mulheres várias compraram um livro dela, Irmã Outsider, e a potência que é de uma escrita, né, também carregada de escrevivência, de poesia, mas enfim, politicamente assim mobilizadora. Então, as mulheres se identificaram muito e se comoveram ali nesse fortalecimento. E a Audrey é incrível, né? Ela nos ajudou muito a pensar essa dimensão da raiva, enquanto mulheres negras, que nos jogam também, né? Da mulher negra raivosa, mas da raiva na sua potência política, e entender que o que nós, em grande parte, temos nessa energia é uma reação a um ódio que se instala em relação às nossas existências. Então, a raiva, que muitas vezes emerge em nós, mulheres negras, é porque já há um ódio em relação às mulheres negras, então é uma reação. E aí, o que fazer disso, né? A Audrey nos convoca e, fabulosamente, anuncia para todos e todas nós, pessoas negras e não negras, que as ferramentas do Senhor não vão derrubar a Casa Grande. Muito bem, muito bem. O Apocalipse anuncia o fim de um sistema em colapso. O Apocalipse anuncia o começo de um renascimento que cabe no abraço. Recusamos a completa conivência das estruturas alienantes do não ser que sustentam essa civilização. Somos feito cupins. Consumimos por dentro os alicerces falidos de um sistema fracassado, contranatural, que, pelo poder, impõe as narrativas suspeitas de suas más traduções. Estamos despertando, nos despindo de suas vestes. Meus ancestrais mandaram avisar que nos mimos da colonização ocidental não tem nada acidental. Declaramos total desprezo pelas suas estruturas conservadoras de poder e dominação. A raça fundada com o racismo que cria e mantém o capitalismo. O gênero racializado pela sua humanidade seletiva. O sexismo homofóbico e a transfobia que mantém a família tradicional segregadora, obcecadas pelo nosso sexo, pelo tom da nossa pele, pelas coroas que nos erguem, sufocando o nosso gozo, no controle dos afetos. Esse império romano, megalomaníaco, judaico-cristão, que com violência apaga povos e civilizações, já deu, genocida em todas as suas diversas manutenções. Nós estamos renascendo, através do afeto, envolvendo novamente tudo o que foi desenvolvido, semeando, germinando e fertilizando memórias. Nossas crianças romperam o pacto com o caos, pois o novo sempre vem. Seus antigos valores pereceram na evolução das nossas consciências. Anunciamos ao som de todas as trombetas que o nosso apocalipse é preto, indígena e sapatransviade. Com isso, eu quero agradecer a presença da Bruna, quero agradecer a presença da Ana e reafirmar o compromisso da Dufimate com a defesa de todas as pautas que sejam imprescindíveis para a construção da emancipação humana. Entendemos que todas as opressões e processos de exploração são igualmente relevantes e igualmente requerem a construção de pautas políticas de enfrentamento até que todos sejamos livres. Até mais, gente. Boa noite.